Olá, meus queridos irmãos em Cristo, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, chegamos à sexta-feira, né? Final de semana, 15 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso circunde toda a sua vida, toda a sua família, e que você e eu tenhamos um dia agradável, maravilhoso, na presença do Deus eterno todo-poderoso. É sempre uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui juntos, estarmos juntos na madrugada com Deus, que já são 6 anos, irmãos. 6 anos juntos, buscando o, o batismo diário do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. E para começar a nossa caminhada de hoje, eu quero convidar aqui a minha irmã Ilzinha, como dizia uma, né? Ilzinha, bom dia, Ilza, para seu áudio. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus jantar com todos. Amém, amém, amém. É muito bom ter você de volta, Ilza. Depois de um tempo, né? Mas está de volta, juntos Uhum. conosco aqui na Madrugada com Deus. Amém. Dê um abraço carinhoso no meu irmão Romão, para ele tomar juízo, cuidar da Uhum. saúde. É muito, muito preciosa a saúde, né? Um abraço também no seu casal de filhos. E aí, já vem netos por aí, Isa? Ainda não. Ainda Não, não, ainda né? não. Pronto. Mas se preocupe não que vem, eles vêm. Ilza, eu quero convidar você, Ilzinha, Bom, que nos apresente a Deus nesse momento de oração, pode ser? Nos consagre a Deus em oração? pode sim. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Pai, muito obrigado pelo grande privilégio, Senhor, que o Senhor nos deu de dormir e acordar. E neste momento estamos aqui para louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, neste momento, toma este culto que venha ser levado a ti, que tudo venha a ser feito à tua vontade, ao teu querer. Pai, tome tuas santas mãos a cada pessoa que aqui está hoje, aquelas também que não conseguiram tá. Tome tuas santas mãos, Pai, por favor, que o Senhor Jesus venha estar guardando a vida de cada pessoa aqui. Tome tuas santas mãos, venha dar um dia de preparação, conforme a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Ilza. Deus abençoe. Abraço carinhoso, viu, minha irmã? Vamos cantar louvores ao Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e Ele é de toda honra, toda glória e de toda adoração. Vamos juntos cantar louvores ao Senhor. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não há outro igual, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas suscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Você acha que tem outro nome mais poderoso do que esse? Esse é o nome mais poderoso que há em todo o universo, o nome de Jesus. A Ele a honra e a glória para sempre, porque Ele é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui a minha irmã Zilma. Zilminha, bom dia, Zilma. Abra seu áudio aí. Pode abrir, está liberado. Bom dia, irmã Mário, bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja com todos nós. Amém. Como é bom ouvir sua voz, viu? Ai, que bom, bom demais estar Como de volta. é bom ver você aqui novamente, viu? Estávamos em oração e vamos continuar a oração com você, viu? Amém. Meu amigo pastor Robson está aqui conosco, meu irmão em Cristo, esse homem de Deus, servo do Deus vivo. Bom dia, pastor Robson. Bom dia, Mário. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos. Tamo junto, Mário. Maravilha. O senhor também vai fazer parte desse momento da oração, tá bom? Bom, E quero convidar também aqui conosco a minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, Lúcia Carvalho, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, Lúcia. Eu acho que ela já mudou, viu? Já mudou, foi? Ela abriu e fechou. Acho que ela estava no processo de mudança aí outro dia, ela falou. Ah, foi, realmente. Bom dia, Lúcia. Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, né? Como você fala. Amém. Já mudou, foi? Já mudou de cidade? Quase. Estou aqui em Eunápolis. Aqui na Bahia, pertinho aqui, já está mais perto do que Luiz Eduardo, né? Centro-Oeste, lá longe. Verdade. Muito bem, irmãos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Zilma, apresente a Deus o nosso clamor pela chuva cirúrgica, o batismo, a promessa da chuva cirúrgica, né? O batismo do Espírito Santo.
para a Igreja de Deus de um modo geral. Pastor Robson, interceda pelos pedidos do varal que ali estão. São muitos os pedidos apresentados ao Senhor. E irmã Lúcia, ore pelos nossos pastores, tá? Esses homens e mulheres. Ontem nós tivemos com o pastor Felipe, aqui do nosso distrito, e ele nos contou uma situação que tem sido muito, mas muito complicada para os nossos pastores. Muitos pastores passando por problemas difíceis, mas muito difíceis. Não vou expor aqui, mas ore por esses homens. Nós estamos sempre aqui orando pelos pastores e hoje vamos reforçar. Apresente os pastores e as suas respectivas famílias, tá bom? Começando pela Zilma, depois o pastor Robson, depois a irmã Lúcia. Grandioso Deus e soberano Pai celestial, que alegria, Senhor, despertar nessa madrugada para te adorar, para orar, para aprender mais de ti. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. És soberano, tem toda a soberania e poder. E é em nome de Jesus que mais uma vez estamos aqui, Senhor, te dando graças por isso. Consagro essa oração por Romano 8,14, que diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Por isso, neste momento, Senhor, dai-nos a bênção de estar batizados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, a nos guiar, direcionar, conduzir. Nos ajude, Senhor, nos dê essa bênção. Derrama sobre cada um de nós que aqui estamos e todo o seu povo, na face da terra, onde cada um estiver. Venha sobre nós o Divino Espírito Santo, para fazermos o teu querer e a tua vontade, do jeito que o Senhor determinar, Senhor. Nos abençoa nesse momento em que estamos cultuando. O culto é para ti. Aceita nossos louvores, nossa adoração. Nossas orações subam até o trono da graça e desça em forma de bênção em nossas vidas. Preenche tudo que está necessitando, que estamos necessitados de ti, Senhor. Vem, faz uma limpeza e nos enche de ti. Nos dê a sua paz, a sua graça. Derrama sobre cada um de nós a tua misericórdia, Pai. Olhai pela humanidade. Pai, nós estamos aguardando o que o Senhor nos prometeu, a chuva seródia. Se a gente ainda não recebeu, acredito que não estamos ainda preparados, pois prepara-nos, Senhor, faz o teu querer em nossas vidas. Amém. Abençoa cada um que aqui está, abençoa suas famílias. Olhai por cada um de nós, estamos necessitados de ti e clamamos nessa madrugada pelo batismo do Santo e Divino Espírito de Deus em cada um de nós. Amém, Nós te rogamos em nome santo e divino, ao nome sobre todo nome, como falou o louvor. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Amém. Louvado sejas tu, meu Senhor, Amém. por tua graça e por tua misericórdia em nossa vida. Continuando este momento de adoração, juntamente com as tuas servas aqui, estamos abrindo o nosso coração para suplicar ao Senhor que se compadeça de nós, nos batize com o seu Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Pai querido, cada dia nós temos desafios. Cada dia aqui neste grupo da Madrugada com Deus, pessoas confiando no teu poder e também no poder da intercessão, têm colocado diante do teu altar muitas necessidades, lutas, dificuldades, problemas, os mais diversos, que se acometem nos teus filhos. Confiantes no poder que o Senhor tem e no teu grande amor por nós em se compadecer das nossas misérias. Cada um tem lançado aí o seu pedido, sua carência, sua necessidade, e a tua igreja, que se reúne na madrugada, tem intercedido por essas pessoas. Nós louvamos e exaltamos o teu nome por muitos pedidos que foram colocados aqui e receberam do Senhor a resposta. Amém. Glórias e louvores sejam dados a ti, Senhor, por aqueles que têm alcançado resposta às suas orações, sejam elas positivas ou negativas, mas tu sabes o que é melhor e nós confiamos na tua sabedoria. Amém. E por isso, mais uma vez,
Nós colocamos cada pedido que está ali no varal, como nós chamamos. Eles são diversos, né? Uma grande maioria, grande parte talvez seja por saúde, pessoas que estão nessa batalha aí. Nós temos orado por muitas pessoas que lutam contra o câncer, Senhor, que é uma doença terrível, tem ceifado muitas vidas. Nós oramos para que eles sejam curados, se assim for a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor. Mas, acima de tudo, para que essas pessoas recebam força do alto, para enfrentar com serenidade, para enfrentar com confiança essas lutas, depondo cada dia a vida nas tuas mãos, para que aconteça o que acontecer, elas permaneçam salvas em Cristo. Pai querido, são colocados também ali no varal situações difíceis de relacionamentos, famílias que estão sendo sacudidas, abaladas por causa do pecado, pelas investidas do mal. E também colocamos em tuas mãos aqueles que travam esta batalha emocional, espiritual, contra o inimigo, Pai. Socorre as famílias que estão com problemas, meu Deus. Principalmente aquelas que têm filhos, Senhor, que estão aí perdidos, longe do Senhor Jesus, que se afastaram do teu caminho, que têm peregrinado por este mundo. Ó Pai querido, que o Espírito Santo continue esta obra de interceder junto ao coração deles, para eles voltarem para os teus caminhos. Queira, Senhor, promover o amor àqueles casais que estão em crise. Seja, Jesus, a solução para todos os problemas da família, meu Deus. Que nos apeguemos a Cristo, porque somente Ele pode nos dar vitória, e tu sabes disso. Portanto, Pai, tem misericórdia das famílias que estão passando por esses momentos, e socorre, fortalece e cuida. Pai querido, outros estão passando por problemas financeiros. Tu sabes que vivemos num mundo complicado, nossa situação hoje é bem delicada, mas Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Tu és o nosso pastor e de nada temos falta. Então, que coloquemos a confiança no Senhor, que o Senhor abra portas e oportunidades para socorrer aqueles que estão enfrentando a batalha nessa área financeira também. Aqueles que têm problemas espirituais. Ó Pai querido, nos socorre nesta hora. Que os nossos olhos sejam colocados em Ti. E que voltemos a esta comunhão, Senhor. Que cada dia os nossos primeiros pensamentos, nosso primeiro pensamento seja o Senhor, para que assim possamos manter esta comunhão contigo, da qual o Espírito Santo há de usar para conduzir a nossa vida para a glória do Teu nome, para vencermos o inimigo que tão de perto nos rodeia, mas sabendo que o Senhor está nos conduzindo, os Teus anjos estão postados ao nosso redor para não permitir que Ele nos toque. Portanto, Senhor, toma em Tuas mãos cada um desses pedidos que têm sido colocados aqui neste varal e responde conforme a Tua vontade, para a glória, louvor e exaltação do Teu nome. E que o Senhor nos dê sabedoria para aceitar as Tuas decisões na nossa vida, para que a nossa vida cumpra com os Teus propósitos. Por isso, mais uma vez, nos entregamos em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, Senhor. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, estamos aqui, Papai querido, para humildemente chegar até o Seu trono da graça. Aceita nossa adoração, nosso louvor, e unja-nos, Senhor, com o poder do Espírito Santo. Neste momento, Senhor, eu estou intercedendo a Ti, Pai, em prol dos pastores. Sabes as lutas, Senhor, que Teus servos passam. Um dia um pastor falou para mim, o pastor Elion, falou que quando ele estava pastoreando nas igrejas, ele chorava. Madrugadas, chorava pelo povo que ele estava pastoreando. Mas quando ele saía, era o povo que chorava porque ele estava indo embora. Então, Senhor, neste momento, eu entrego em Tuas mãos esses Teus servos, esses Teus filhos que lutam, Pai. Hoje em dia está tão difícil para pastorear. As ovelhas estão muito rebeldes, estão querendo caminhar sozinhas, não aceita repreensão, não aceita nada, Pai. Mas que o Senhor, Pai, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vá ao encontro destes Teus filhos, Pai. Seja pastores leigos, seja pastores que recebem pelo o trabalho,
seja aqueles que pastoreiam as igrejas pequenas, como os anciões, e também, Isso. Senhor, seja aqueles, Senhor, que de forma individual pastoreia os seus lares. Então, Senhor, então toma cada um desses em tuas mãos. Amém. Abençoa, unja-os com o Espírito Santo. Amém. Faça transbordar, Senhor, assim como disse um dia Davi, que seja ungido como a unção de Arão, que o óleo Amém. derrame sobre a cabeça, o óleo do Espírito Santo, escorra Amém. pela barba e desça até o ventre, e que tu unja para a honra e glória do teu nome. Transforma os Amém. corações de cada um, Pai, e ajude eles, Senhor. Coloque amor no coração, para que eles venham amar cada um de nós, as suas ovelhas. Em Amém. especial, nós pedimos, não porque haja nós mérito, mas pelo nosso pastor amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado Glória a seja Deus. Deus. Amém. E graças Amém, a Senhor. Deus. Graças a Deus. Obrigado, Zilma. Obrigado, meu pastor amigão, pastor Robson. Obrigado, minha irmã Lúcia Carvalho. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito bem, agora vamos ter aí, não teremos 10 minutos, mas teremos um tempo suficiente para que você possa também estar em oração nesse momento, tá bom? Vamos estar aqui liberando a sala simultânea. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que tá. Aqui, sala simultânea. Vamos ver aqui. 2 salas, 2 pessoas. Pronto. Sala liberada, irmãos. Aproveite com qualidade. Depois a gente volta para a sala principal. Pronto, estamos de volta à sala principal. Não deu para ser 10 minutos hoje, né? Ô, Infelizmente. Mário, Oi, meu pastor. antes de passar que o pregador possa. Eu queria só dar um aviso aqui, viu? Pois não, pastor, fica à vontade. Pode ser agora? Pode, fica à vontade. Pronto. Eu queria lembrar os irmãos que aqueles que participamos do MASC, as reuniões de fortalecimento, as inscrições estão abertas para o próximo período. Então, entre em contato com o orador, com quem você fez, e peça o link para se inscrever, para participar das vigílias, né? As reuniões de fortalecimento que acontecem na madrugada da quinta para sexta. Né? Então, quem quiser participar desses encontros, né? Então, é importante, eu acho que fortalece e anima a gente a continuar praticando o MASC. É um desafio muito grande, continuar buscando comunhão com Deus. Muita gente que fez MASC já não participa, já não pratica mais, né? Vai relaxando, vai deixando de lado. E as reuniões de fortalecimento, elas são importantes, porque elas relembram cada semana, né, a necessidade de buscarmos essa comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. Então, está aberta a inscrição até o dia 31 de maio. Então, você entra em contato com o orador, com quem você fez o MASC, pede o link para se inscrever, para participar das reuniões de fortalecimento do MASC, ok? Só lembrando aos irmãos aí. Recado dado. Eu passei uma mensagem aí, pastor, para o senhor, não sei se o senhor ouviu, mas o recado está dado, tá bom? Essa é uma oportunidade de você reafirmar, irmãos, o MASC é extraordinário. Eu tenho tentado trazer para aqui, pastor, mas eu não estou tendo aquele apoio que eu gostaria de ter da igreja. Eu não sei por quê, né? Mas seria muito bom que a igreja abraçasse, o pastor comprasse essa ideia. Quando eu pensei no MASC, trazendo para aqui, eu pensei na questão de colocar os 3 distritos. Seria maravilhoso, viu? Mas eu vou ver se a gente consegue para o ano que vem trazer o MASC aqui para Camaçari novamente. Muito bem, queridos. Eu mandei uma mensagem aí para o meu pastor Robson. Eu não sei se ele conseguiu visualizar, mas eu quero convidá-los nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 10. Eu estava olhando aqui, mas é isso mesmo. Marcos capítulo 10, vamos fazer uma breve reflexão. Nós temos aí 15 minutos para a gente refletir um pouco sobre esse tema. Particularmente, eu gosto demais dessa história do cego Bartimeu.
Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com vocês a partir do verso 46. Bíblias abertas, né? Bíblias na mão, Jesus no coração. Tem um pastor que falava isso direto: Bíblia na mão e Jesus no coração. Vamos abrir a palavra, agora vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos traga compreensão. Convido a você a fechar seus olhos e fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado por esse privilégio maravilhoso de estarmos nesta hora da madrugada, já quase o dia clareando, buscando do Senhor o poder, buscando do Senhor a tua presença para vivermos este dia na tua presença. E aqui está um pequeno grupo de homens e mulheres, de diversos lugares do Brasil, mas unidos com o mesmo propósito. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, rogamos que o Espírito Santo ele nos traga compreensão dessa breve reflexão. Que todos possamos, nesse momento, Senhor, sentirmos edificados ao meditar na tua palavra pela iluminação do Espírito Santo. Eu te peço nesse momento agradecido em nome de Jesus. Amém. É uma história muito conhecida, Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, a cura do cego de Jericó. E Marcos ele começa dizendo assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, olha, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu sou encantado, pastor e demais irmãos, por essa narrativa de Marcos. Você vai encontrar esse texto também em Mateus e em Lucas. Mas Marcos, ele dá um detalhe que você não vê nos outros evangelhos. Por isso que eu gosto dessa narrativa de Marcos. E chama a atenção que os discípulos vinham com Jesus de Jericó e cita aqui o nome de uma pessoa, Bartimeu, e diz que ele era cego, era mendigo, filho de Timeu, estava sentado ali à beira do caminho. A primeira lição, queridos, que eu tiro disso aqui, desse verso, eu vou ser bem rápido por conta do tempo, é que Jesus sabe exatamente quem é você. Ele conhece você exatamente. O seu nome, sua natureza, sua filiação, onde você mora, o que você faz, ele conhece absolutamente tudo sobre cada um de nós. Eu diria até, pastor Robson, que ele conhece a mim mais do que eu mesmo. Ele nos conhece, irmãos, ele sabe exatamente quem é você. E Bartimeu era cego, era mendigo. Eu não sei se é Mateus ou se é Lucas, que cita que tinha dois. Eu não lembro qual é o evangelho que fala que era dois. Pastor Robson, se o senhor puder me ajudar, eu não sei se é Mateus, se é Lucas, que fala que eram dois cegos. Mas Marcos, ele cita apenas Bartimeu. E que ele era cego, ele era mendigo, né? Filho de Timeu, estava à beira do caminho. Há muitas pessoas, queridos, como Bartimeu, que estão à beira do caminho, esperando a passagem do Senhor Jesus Cristo, esperando que alguma coisa diferente aconteça. A impressão que eu tenho é que Bartimeu, ele já estava, sabe, ele conhecia, ele já ouviu falar de Jesus. E o verso 47 chama a atenção disso, porque ele diz assim: ouvindo que era Jesus o Nazareno. Como é que ele sabia que era Jesus? Provavelmente, Zilma, ele estava ouvindo as pessoas conversando e falando que era Jesus, eu não sei. Mas ele ouve que era Jesus. E aqui tem uma outra lição interessante. Assim como o cego Bartimeu, o pecador ele precisa ouvir Jesus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Uma multidão estava ali, uma multidão.
A Bíblia diz que numerosa multidão. E Bartimeu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele clama, ele começa a clamar, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Com certeza Bartimeu ouviu, né, que Jesus estava passando, não sei, alguma coisa chamou a atenção, que ele ouviu que aquela multidão, com certeza ele não estava vendo, mas havia um burburinho, e ele ouve Jesus passando, ele ouve que era Jesus que estava ali. E como um pecador, como eu falei, ele precisa ouvir, já que ele não ouve. Ouvir bem, irmãos, nós precisamos estar atento para conhecer a voz do Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu falei aqui que nós, durante o dia, nós ouvimos três vozes, né? O Masque também fala sobre isso. Nós ouvimos a nossa voz, ouvimos a voz do Senhor e ouvimos a voz do inimigo. A pergunta é: você consegue identificar quem é quem quando ela fala? João fala que Jesus conhece, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu sou o bom pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz. Então, nós precisamos aprender a conhecer a voz do pastor Jesus Cristo. E continua o verso dizendo que ele no verso 47, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Também nós aprendemos no MASC que há uma diferença entre clamor e oração. Oração é quando você está tranquilo e você conversa com Jesus, você fala tudo para ele de forma tranquila e tal. Eu já vivi, irmãos, um momento de desespero que eu não conseguia mais orar, eu clamava. Eu lembro que eu me ajoelhei aqui, atrás de mim tem uma sala que era uma angústia tão grande, Pastor Robson, que era o clamor que diz, é quando você não tem mais para onde ir, quando você não tem mais o que fazer, você não consegue mais ter ajuda de ninguém, você clama. É um desabafo tão grande do coração que vem junto com ele as lágrimas, bate um certo desespero, porque é como você diz: Senhor, só tenho a ti agora, o que é que eu faço? E vem aquele desespero, o clamor, queridos, é o grito da alma esperando uma resposta. E Bartimeu, ele clama: Jesus, tem de misericórdia. E aqui o verso continua dizendo que muitos repreendiam para que se calasse. Mas o texto diz que cada vez ele gritava mais: Filho de Davi. Queridos, quando o mundo tentar sufocar a sua voz, grite por Jesus. Não se cale. O mundo vai tentar abafar a sua voz. Algumas pessoas vão dizer: desista, isso não vai dar certo. Não desista. Continue clamando: Jesus, onde o Senhor está. Jesus, filho de Davi, vem a mim, tenha misericórdia. Eu estou desesperado. Clame. Às vezes é o inimigo usando pessoas para que você desista do clamor, para que você desista da sua luta. Você não tem direito de desistir de Jesus por nada. Aconteça o que acontecer, passe o que estiver passando, enfrente o que estiver enfrentando, mas não desista porque alguém disse que não dá mais. A última palavra será sempre a palavra de Cristo. E eu gosto desse verso 49. Eu gosto. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou aqui arrupiado. O verso 49, ele é incrível. Parou Jesus. Parou Jesus. São milhões e milhões de vozes no mundo inteiro. Alguns desesperados, outros tranquilos, mas são milhões e milhões de vozes que chegam até o Senhor. Mas quando você clama, quando você chama por este nome, Jesus para te ouvir. Ele para ouvir Zilma, ele para ouvir Djalma, ele para ouvir o seu servo, pastor Robson, ele para ouvir todos, ele para. Eu fico imaginando, pastor Robson, eu gosto de ler a Bíblia meditando. E meditar é quando você se coloca dentro da situação, ou se imagina vivendo ela. Eu paro assim, de, poxa, Jesus para me ouvir. Eu sou um pó, eu sou um pó nesse universo infinito e Jesus para me ouvir. Ele para e diz assim: chamai-o. E tem um louvor, eu não sei se vocês lembram, tem uma música que é muito antiga, que diz assim: quando Jesus te chama e tu não vem,
Você lembra dessa música? Quando Jesus te chama e tu não vem, para onde vais então? Amados, Jesus parou, chamou. Então, chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ânimo, queridos. Precisamos ter ânimo, porque Jesus está todos os dias nos chamando, filho, vem para cá, eu quero conversar. Isaías disse que, Isaías capítulo 1, verso 6, se não estou enganado, vinde e arrazoemos. Jesus, quando te chamar, queridos, você precisa se levantar de onde você está. Não precisa ser fisicamente, literalmente, mas se levante do seu estado que você esteja e vá até Jesus. Ele é a única saída para esse mundo desesperador, para todas as situações da nossa vida. Jesus é a nossa única saída. Ele é a porta que está aberta para mim e para você. Ele é os braços que quer nos abraçar. Ele é a mão que nos afaga. Ele é o conforto que todos nós precisamos. E o verso 50 diz que ele se levantando, largou a sua capa e de um salto foi, perdão, desculpe, e de um salto foi ter com Jesus, largou a capa. A capa, eu ouvi vários sermões ao longo desses anos como adventista do sétimo dia. A capa representa os nossos pecados. Largue ele lá, irmãos. Deixe tudo para trás e avance em direção do Senhor Jesus Cristo. E foi ter com Jesus. E o verso 51 ele diz assim: Jesus perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Às vezes eu fico pensando assim, pastor Robson, rapaz, o que é que Jesus não sabe que eu preciso? Quando Jesus pergunta assim, o que é que queres que... Você quer que eu faça o quê, Bartimeu? Será que Jesus não sabia o que... Sabia, irmãos. É a mesma coisa lá no Éden. Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Jesus não sabia o que Adão fez, onde ele estava? Ele sabia. Ele queria ouvir de Adão a bobagem, a besteira que ele fez. O que é que Adão faz? Ele joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente e quem pagou o preço foi Jesus. Que queres que eu te faça? Na verdade, queridos, Jesus queria ouvir de Bartimeu exatamente aquilo que ele quer ouvir de mim e de você. Jesus está perguntando para mim, para você nesta manhã, filho, você está precisando de quê? Aqui é uma maneira do Senhor dizer assim, você precisa confiar em mim. Jesus, quando ele pergunta para você o que você quer, ele quer, como Bartimeu, encher o seu coração de fé, de certeza, porque ele responde para Jesus, mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Eu fui pesquisar, eu gosto de ler os livros de Ellen White quando eu vou preparar um sermão, eu gosto de fazer comparativo, porque você aprende, né? Você acaba aprendendo, é muito bom, é maravilhoso. Se você não tem o livro físico, vá para a internet, tá tudo na palma da mão agora, né? Você vai lá e encontra o que você quer. E ela te disse que Bartimeu ele não nasceu cego. Quando ele fala que eu torne a ver, ele enxergava, irmãos, ele adquiriu uma enfermidade e perdeu a sua visão. Ele viveu uma vida dissoluta, ele abusou de certas coisas e por isso ele adquiriu essa cegueira, ele ficou enfermo, cego. Mestre, que eu torne a ver. Ele queria voltar a enxergar, irmãos. Talvez nessa madrugada, eu ou você precisamos voltar a enxergar o que nós perdemos de vista. Nós precisamos voltar a enxergar as promessas do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tirar os olhos das coisas desta vida e olhar para aquele que de fato faz com que você e eu enxerguemos o que está diante de nós no que diz respeito à vida eterna. Precisamos voltar a enxergar com mais clareza a palavra de Deus. Precisamos enxergar com mais clareza a nossa própria situação, como nós estamos vivendo, irmãos. E Bartimeu pediu isso, Senhor, aqui é uma cegueira física, eu quero voltar a ver, Senhor. E finalizando, olha a resposta de Jesus no verso 52. Eu amo esse verso. Eu sou apaixonado por esse verso 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Peraí, queridos, para aqui comigo e pensa um pouquinho. Eu gosto demais desse verso, irmãos.
Bartimeu pediu para ser salvo ou para ser curado da sua cegueira física? Ele pediu para voltar a ver, irmãos. Senhor, eu só quero voltar a enxergar. Eu quero que o Senhor me devolva a minha visão. Ele acreditava que Jesus podia fazer isso. Mas Jesus deu algo muito mais do que uma visão física. Jesus garantiu a Bartimeu fé, através da sua fé, garantiu salvação. Ou seja, Jesus está sempre disposto a nos dar muito mais daquilo que nós estamos pedindo. Até para pedir, pastor, nós somos pobres. Até para pedir, nós somos pequenos. Bartimeu pediu para voltar a enxergar. E Jesus deu a Bartimeu muito mais daquilo que ele estava pedindo. Assim vai ser comigo e com você. Quando nós aprendemos a ter a fé necessária, Jesus nos dará muito mais daquilo que nós estamos pedindo. Muito mais. Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu pediu para ser curado fisicamente. O Senhor deu a ele a certeza da salvação. E o verso disse no final, imediatamente tornou a ver. Não foi meia hora depois, 15 minutos, no final do dia, não. Imediatamente. Ele voltou a ver. E algo aconteceu com Bartimeu. Ele não só foi salvo, não só voltou a enxergar, mas ele segue Jesus. Aqui tem uma lição interessante para mim. Eu espero que para você também. Quando você receber a bênção, quando Jesus lhe der mais daquilo que você está precisando, não fique mais na beira do caminho. Se levante e siga Jesus Cristo. Ele vai te levar para um lugar muito melhor do que uma beira do caminho. Ele vai nos levar para o seu reino, queridos. Bartimeu, com o passar do tempo, faleceu, morreu. A Bíblia não conta mais nada de Bartimeu, só até aqui. Mas Bartimeu vai levantar na manhã gloriosa da ressurreição para caminhar, continuar seguindo Jesus Cristo. Então, queridos, não fique mais na beira do caminho. Se levante, vá, acompanhe Jesus Cristo. É difícil, mas Ele vai estar do seu lado. Se você se levanta e segue Jesus Cristo, certamente nós chegaremos ao final da nossa jornada seguros, tranquilos, e não apenas com a questão de uma cura física, mas com a realidade da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, queridos. Como Bartimeu, nós possamos exercitar nossa fé. Não se cale diante das dificuldades. E quando Ele te chamar, aprenda a ouvir a voz dEle. Vá, se levante. E quando você receber essa dádiva, quando você receber a bênção da salvação, se levante, queridos. Siga Jesus Cristo, porque Ele vai te levar aonde você realmente precisa chegar. Para isso, você e eu precisamos continuar na caminhada com Jesus. Hoje é sexta-feira, queridos, dia de preparação. Que você e eu possamos permanecer ao lado de Jesus até o final deste dia. Porque quando o sábado chegar, irmãos, nós vamos estar seguros, confiantes de que a jornada vai valer a pena até que Jesus venha para nos buscar. Que o sábado seja deleitoso na sua vida, que você e eu possamos desfrutar da companhia maravilhosa de Jesus. Vamos louvar o Senhor, encerrando a nossa jornada de hoje. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite
noite escura quis voltar, não consegui, e cercou meu desespero. Tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar, me estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. E aqui nós chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Lembre-se, queridos irmãos, Jesus é a nossa única esperança. Ninguém foi tão longe que Jesus não possa trazê-lo de volta. Ninguém foi tão longe que Cristo não possa alcançar. Que a graça desse Deus maravilhoso repousa sobre cada um de nós. Lembre-se, irmãos, Jesus está disposto a nos dar muito mais daquilo que nós estamos precisando. É só clamar por Ele e, sem dúvida nenhuma, Ele nos atenderá. E aqui fechamos a jornada de hoje. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Deus abençoe a todos nós ao longo deste dia. Que a graça desse Deus repouse sobre todos vocês. Vamos orar? Santo Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos conhece muito bem. Sabe das nossas necessidades. Ensina-nos, ó Deus, a buscar a Tua presença constantemente, a clamar, a entregar de fato o que nós somos, o que temos nas Tuas santas mãos. Ao longo deste dia, Senhor, o dia de preparação para receber o sábado do Senhor, ó Deus, ajuda-nos a permanecer do Teu lado, Senhor. Que a nossa mente, o nosso ser, toda a nossa vida, Senhor, seja depositada em Tuas mãos e nos ensine, ó Deus, a reconhecer a Tua maravilhosa voz. Toma-nos em Teus braços, dá-nos a Tua paz, perdoa-nos e salva-nos para o Teu reino. É a nossa humilde oração, Pai amado, e a fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E aqui nós fechamos a jornada de hoje. Fiquem todos na paz desse Deus maravilhoso. Nós nos encontraremos amanhã com a família Ide e o nosso querido pastor Edson. Um abraço, ótimo dia, fiquem todos na paz.